Boa tarde para você, 12h50. Os vereadores de Taubaté arquivaram na noite de ontem o pedido de criação de uma comissão para investigar o prefeito Ortiz Júnior. A sessão durou quase 7 horas. No fim, o vereador Rodrigo Silva, da base do governo, apresentou um requerimento para a abertura de uma outra ACI para investigar supostas irregularidades durante a gestão tucana em Taubaté. Essas fraudes teriam sido cometidas em contratos com a Prefeitura e a Câmara para a realização de serviços administrativos, de merenda escolar e capina. A instalação de uma comissão processante contra o prefeito Ortiz Júnior gerou muita polêmica entre os parlamentares. A presidente da casa, a vereadora Graça, recuou da decisão da sessão anterior e colocou o assunto em pauta. Mas o próprio vereador que apresentou a denúncia, Salvador Soares, tentou adiar a votação. Nós queríamos apenas ganhar tempo e esclarecer para a população e para os vereadores a necessidade da comissão processante. Uma vez que a presidente não acatou, nós estamos fazendo então a discussão dessa comissão processante no dia de hoje. O pedido de adiamento não foi aceito. Por meio da comissão processante, os vereadores iriam investigar as denúncias de que Ortiz Júnior teria fraudado, junto com o pai, Bernardo Ortiz, licitações para compras de mochilas para estudantes de escolas públicas durante o período de campanha eleitoral. O governo não teme investigação. O governo teme que processos investigativos com base em denuncismo obstruam o processo legislativo na casa, tão importante para dar andamento nas ações do governo. No plenário, cada vereador teve 15 minutos para falar sobre a denúncia. Depois de 7 horas de sessão, foi realizada a votação. Para ser aprovada a comissão processante era preciso pelo menos 13 votos, mas só 3 vereadores votaram a favor. Outros 15 foram contra a comissão. Como já coloquei anteriormente, o meu posicionamento foi de acordo com o parecer jurídico, até mesmo na sessão anterior, que não cabe à Câmara Municipal julgar atos supostos que aconteceram em período eleitoral, até mesmo antes desse período. A Câmara tem sim a obrigação de julgar e investigar atos desde que o gestor esteja no mandato. Durante a sessão, alguns vereadores também assinaram um requerimento para a criação de uma CPI. O objetivo é investigar denúncias que apontam fraudes em 5 licitações de empresas que prestam serviços à Prefeitura. Nós vamos continuar no processo de defesas e investigações. Temos agora assinado na casa uma comissão especial de inquérito e vamos investigar. Vamos continuar buscando cada vez mais a moralidade e a transparência para toda a cidade, toda a sociedade taubatiana. E o requerimento da abertura desta outra CPI foi apresentada por Rodrigo Silva, vereador. Hoje pela manhã a gente falou com a assessoria dele, também do vereador Salvador Soares. Bom, foram colhidas 11 assinaturas para a apresentação desse pedido, dessa criação de uma CPI para investigar o prefeito Ortiz Júnior. Após protocolar o pedido, automaticamente é criada uma comissão processante. Em seguida, cabe à presidente da casa, a vereadora Maria das Graças, nomear de 3 a 5 integrantes para compor a CPI. Vale a gente lembrar que o prefeito Ortiz Júnior teve um mandato cassado no dia 20 de agosto pela Justiça Eleitoral. Ele recorreu da decisão e se mantém no cargo. Em São Luís do Paraitinga, a juíza Márcia Domingues de Castro acatou ontem o pedido da promotoria de afastamento do prefeito por improbidade administrativa. O promotor Henrique Lucas de Miranda ingressou com a ação civil pública por possível fraude nas licitações do transporte escolar da cidade. O prefeito Alex Eusébio Torres, o assessor parlamentar Eduardo Frederico da Silva e o assessor jurídico Jefferson da Silva Carvalho fazem parte do inquérito. Um outro processo contra o prefeito Alex Torres corre pela Câmara Municipal. E está previsto para hoje, por volta das 7 horas da noite, um depoimento durante a CEI, presidida pelo vereador Jairo Borriello, que afirma que a fraude nos contratos das empresas Fênix e Real do Vale chega a R$1 milhão. Por telefone, a assessoria da Prefeitura disse hoje que o prefeito está fora da cidade e que ainda não teria sido notificado. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo retirou a cassação dos diplomas do prefeito de São Sebastião, Hernani Primazzi, e do vice, Aldo Conelian, além de validar novamente os direitos políticos por 8 anos deles e também do secretário de governo, Wagner Teixeira. Os 3 haviam sido cassados por propaganda eleitoral irregular e abuso de poder público.
Segundo a decisão unânime do TRE, não foi possível caracterizar a conduta irregular do prefeito reeleito. Para a relatora, a juíza Clarissa Campos Bernardo, não houve provas suficientes que caracterizassem o uso indevido de meios de comunicação e que o fato pudesse interferir no resultado das urnas em São Sebastião. Em março deste ano, a Justiça Eleitoral da cidade cassou o mandato de Hernani Primazzi com a acusação de que o candidato teria usado um jornal da cidade para fazer propaganda irregular sobre o governo. Como foi condenado em primeira instância, ele recorreu e agora foi absolvido pelo TRE. Apesar da vitória, o prefeito e o vice ainda respondem por um outro processo de cassação, por suposta compra de votos. Durante um comício em Maresias, Primazzi prometeu a regulamentação do bairro Vila Bom Jesus, caso fosse reeleito. E polêmica também no cenário político de Cachoeira Paulista. Por lá, a vice-prefeita está sem gabinete para trabalhar. Dadá Diogo foi expulsa da própria sala pelo prefeito João Luiz. E a população está bastante preocupada porque acredita que toda essa briga aí pode prejudicar a cidade. A reportagem de Márcio Correia. Desde o início da semana, a vice-prefeita de Cachoeira Paulista não tem onde despachar. Dadá Diogo, do PTN, foi despejada da prefeitura. A ordem para a desocupação do gabinete partiu do prefeito, João Luiz Ramos, na segunda-feira e marcou o fim de uma relação conturbada. Mesmo fazendo parte do governo do PT, ela não economiza críticas à atual administração e denuncia irregularidades. Quando logo o prefeito assumiu, ele não tinha mando, ele não mandava. Não teve nenhuma licitação na educação, né, na merenda. Em tudo que você analisar, se você olhar, entrar no portal de transparência, você vai ver tudo, que não tem licitação. É um governo sem mando. Com a ajuda de familiares e vereadores, Dadá já desocupou a sala que mandou pintar de rosa. Apesar da expulsão, a vice-prefeita continua no cargo e pretende usar a própria residência como um dos locais de trabalho. Vou continuar com o povo, fui eleita pelo povo, eu vou estar na feira, vou estar no supermercado, na farmácia, na minha casa, a hora que as pessoas quiserem, eu estarei recebendo. O fechamento do gabinete da vice-prefeita aconteceu depois da publicação de um artigo escrito por ela nesta revista de circulação local aqui de Cachoeira Paulista. No texto, ela denuncia problemas graves na saúde, revela excesso de poder dado a alguns secretários e também afirma ter sido excluída das decisões do executivo. O sonho de virar a página foi o título dado ao artigo. As declarações teriam sido a gota d'água para a decisão do prefeito, que desde o início do ano tem enfrentado denúncias de superfaturamento. O rompimento com a vice-prefeita é mais um episódio da crise política que ronda o Paço Municipal. Mas para o presidente do PT, o fim da aliança com o PTN, partido de Dadá Diogo, não vai prejudicar a administração. Quem rompeu foi a vice. Isso aí está claro nas notícias, na revista, quem rompeu foi ela. E vai fazer falta? Vai. Não é essa dúvida que vai fazer falta. Mas ele pode muito bem levar sem ela. Ele vai procurar administrar da melhor maneira possível. Já os moradores de Cachoeira Paulista acreditam que a briga pode atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Porque se ele passasse a se unir com ela, melhoraria o atendimento da saúde, dos menos dotados, dos pobres. Briga nenhuma é benéfica para ninguém, tá? Principalmente na política. Eu acho que a política é a arte do bem fazer, fazer o bem para o nosso semelhante. É a arte também de administrar para todos, é o que não está acontecendo aqui em Cachoeira. Prejudica sim, vai prejudicar a cidade sim. Porque um quer uma coisa, outro quer outra, o povo já está passando necessidade por isso aí, não pode. Os dois são uma equipe, né? Afinal de contas, o povo elegeu os dois, né? Mas pode prejudicar a cidade? Eu acredito que sim. E olha, o prefeito de Cachoeira Paulista não quis gravar a entrevista, não. João Luiz, do PT, disse por meio de nota que retirou o Dadá Diogo do PTN de sala devido às declarações dadas por ela durante o uso da tribuna na Câmara e também nesta matéria que a gente mostrou, publicada em uma revista de circulação regional com calúnias contra a administração. João Luiz disse que ela tinha assessores, uma sala com telefone, internet e um carro à disposição. E que, apesar disso, o prefeito disse que não vai deixar de convidá-las para eventos oficiais. A seguir aqui no Band Cidade, um susto em Aparecida. A motorista acerta um poste na Avenida da Feira. Já já os detalhes, 1h em ponto.